Bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre o estilo caneteiro chinês e caneteiro japonês, ou seja, estilo tradicional. Então eu vou tentar falar aqui nesse vídeo como funciona, vantagens e desvantagens desse estilo em relação ao estilo comum, que é o estilo shake hand, né? O estilo caneteiro, ele se baseia nessa técnica onde a gente segura com o dedo polegar e o dedo indicador na parte da frente da raquete, os outros três ficam na parte de trás. E aí podem ter várias variações de como esses dedos ficam aqui atrás. Esse estilo, galera, ele foi criado lá no Japão. Quando o esporte foi feito, né, o estilo mais comum era sempre esse e é até hoje. Porém, o Japão inventou uma nova maneira de se jogar, ficou conhecido como o estilo tradicional japonês, onde a gente segurava a madeira como se fosse uma caneta, né? Exatamente como se você estivesse aqui escrevendo alguma coisa. E aí, no modelo japonês, como vocês podem ver aqui, ó, é um modelo que ele é retangular, né? Ele geralmente usa madeiras de uma folha só, uma folha Hinoki, é uma madeira nobre japonesa, e tem uma diferença grande aqui, que é você só usa uma borracha. Então, os dois golpes você faz com a mesma borracha, tanto o backhand quanto o forehand, né? E a parte de trás, galera, é madeira, não tem nada. A gente não pode rebater com a parte de trás. Por muito tempo esse estilo fez muito sucesso, porém, depois de um tempo, o estilo comum passou a sobressair sobre esse estilo. E aí os chineses fizeram uma adaptação, onde você ainda segurava a raquete assim, mas tendo uma borracha também na parte de trás, para você passar a usar o backhand também. E por isso, esse é o estilo mais jogado até hoje em dia. Mais jogado, galera, no estilo caneteiro, né? O estilo japonês hoje em dia, ele não tá mais, assim, ainda tem muita gente que joga, tá? Mas no top 100 ali, provavelmente não tem nenhum. Então, os que tem, jogam no estilo de caneta chinesa, essa adaptação para usar o backhand também. Por muito tempo foi dito que o estilo comum aqui tem muitas vantagens em relação ao estilo caneteiro, né? Mas isso não quer dizer que o estilo caneteiro seja pior ou mais fraco. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo aqui, que eu vou tentar explorar ali vantagens e desvantagens. A primeira coisa que eu noto é que no movimento de forehand, né, quando você segura assim, o teu pulso fica, aliás, a palma da tua mão fica para baixo, né? Então se você tira aqui, ó, esse é o movimento. Porém, quando você segura no estilo caneteiro, isso muda, a tua mão fica de lado, a palma fica para trás e ela fica de lado para baixo. Então isso faz uma diferença total no jogo, né? Já no backhand, galera, a coisa muda. Se você for botar o backhand no estilo tradicional japonês, aí então é totalmente diferente, porque como você só tem a borracha de um lado, você tem que fazer o golpe com o mesmo lado. Ou seja, com esse movimento aqui, você não tem muita angulação. Por isso é dito que é uma fraqueza. Não vou entrar nesses termos porque eu não acho que seja, mas relação ao backhand fica um pouco mais difícil e aí até por isso os jogadores que jogam assim geralmente tem que ter um movimento de pernas muito bom. Nós podemos fazer mais um vídeo específico sobre esse estilo também, caso vocês queiram. Já no estilo chinês, essa diferença diminui, né? Porque aqui foi criado o conhecido como RPB, Reversal Penhold Backhand. Ou seja, mesmo segurando dessa maneira, você consegue usar a parte de trás, né? E efetuar o golpe aqui. Diferenças em relação ao material, né? Bom, se você for considerar o estilo japonês, é totalmente diferente, né? O cabo é diferente, ele é mais alto para que o dedão aqui, ó, tenha um apoio melhor. A madeira é retangular. Então, esse aqui nem entra em questão. Já esse estilo chinês, ele é bem parecido, cara. A diferença é que o cabo é menor, né? Porque você não precisa desse cabo aqui no mesmo estilo do comum aqui. E a madeira é mais leve. Mesmo que você compre o mesmo modelo, a mesma madeira, tudo igual, ela vai ser mais leve porque ela tem menos material, né? Geralmente essa parte aqui, ó, é bem similar. Não digo que é igual, não, mas é bem similar. Agora, o peso vai ser um pouquinho menor.
Tem gente que fala que isso é uma desvantagem, porque você vai ter menos potência. Então, para mim, essa é uma vantagem boa. Mas uma coisa que tem que levar em consideração ao escolher esse estilo aqui é o seguinte: a variedade de material é bem menor, galera. Entendeu? Como o público é muito menor, né? Então tem muitos modelos que você não encontra esse estilo aqui. Eu até lembro agora de um caso interessante que foi o seguinte: quando o alemão, o Dankyo, ele começou a despontar, eu fui querer saber qual madeira que ele estava usando. E ele estava usando uma madeira que não é vendida no mercado. Ou seja, eu acho que era a Butterfly fazia madeira para ele. Ou seja, nós não teríamos acesso a ela, entendeu? Então é mais difícil de ter material. Dito isso, vamos entrar aqui nas vantagens e desvantagens. Para começar, pelas vantagens, né? Eu diria que uma grande vantagem é a flexibilidade que você tem maior aqui em relação ao pulso. Ao segurar no estilo comum, você tem menos angulação aqui. Já no estilo caneteiro, você ganha bastante ângulo para que você possa fazer jogadas com mais efeito. Geralmente são jogadas que são melhores em cima da mesa, né? Então, quando a bola está curta ali, você está em cima dela, você consegue movimentar melhor ali o teu pulso e gerar bastante dificuldade para o teu oponente, eu diria. Outra vantagem, para mim é uma vantagem, eu não sei se para todo mundo tem gente que parece que não gosta disso, mas eu gosto de ver a vibração. Eu sinto que eu tenho mais controle quando eu sinto a vibração da bolinha batendo aqui na madeira. E como você joga com os dedos aqui atrás, você consegue sentir uma vibração muito melhor quando você joga assim. Para mim é uma vantagem grande. Então eu elenco isso como uma vantagem. Agora, uma vantagem grande é, como nós somos a minoria, os adversários não estão acostumados com esse estilo de jogo. Especificamente o meu, que eu jogo no estilo caneteiro, ainda sou canhoto. Mas, o que eu posso dizer? Eles estão acostumados a jogar a vida inteira contra o estilo comum. Então, quando pega alguém com um jogo diferente, né, leva um tempo. Muitos deles levam muito tempo para aprender a jogar, porque ele não tem experiência, né? Ele não tem vivência de jogo contra esse estilo. Então, causa uma surpresa. Principalmente, galera, em relação aos saques. Eu ganho muito ponto aqui, muito jogo em relação ao meu saque, e justamente porque eu tenho essa variedade maior com pulso aqui, e o meu jogo também é um jogo raro aqui. Especificamente na Europa, e falando assim em específico da Alemanha, cara, é muito raro de você ver alguém jogando assim. Na liga, eu nunca joguei contra outro caneteiro. Nunca. Então, tipo, provavelmente os outros jogadores que estão na liga também não. Então, provavelmente quando eles jogam contra mim é uma das primeiras é uma das primeiras chances deles de jogar com um estilo desses. Então, gera uma pressãozinha ali a mais, né? Ou seja, fator surpresa no caso, né? Para mim é uma grande vantagem. Outra vantagem que nós podemos botar aqui é que se você joga no estilo tradicional, tu só vai comprar uma borracha, né? Então já tem o fator economia. Também entra aí nos porquês, né? Agora, tudo tem dois lados e o estilo caneteiro também tem suas desvantagens. Aí eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre eles. O primeiro que eu senti foi no estilo chinês, em que você usa o backhand, essa adaptação para você usar o backhand leva tempo, você tem que ter paciência. No início a bolinha bate muito no dedo, machuca e é muito mais difícil de você fazer o golpe. Agora, com o tempo você vai se acostumando e a bola para de bater aqui. Mas realmente é chato porque a área de contato aqui é menor, então tu tem que ter uma paciência maior ali em relação ao estilo comum, né? Tem uma desvantagem também que eu já ouvi a galera falando e eu não vivencio ela porque eu não treino, não tenho técnico, nunca treinei, eu só jogo. Então acaba que não funciona para mim. Mas eu já ouvi falar muito que quem tem que treinar várias vezes por dia, várias horas, como aqui você faz a pressão nos dedos e não na mão, é um pouco mais dolorido, né? Ou seja, você tem uma chance maior de sentir dor na mão, porque você tem que fazer o tempo todo pressão com os teus dedos e não com a tua mão, onde você tem mais força. Agora, galera, para mim, a maior dificuldade de jogar nesse estilo aqui, no Brasil eu já acho que isso deve ser quase impossível, e aqui na Alemanha é impossível, cara.
Você não vai encontrar ninguém que vai conseguir te treinar, que seja especializado nesse estilo. Se eu não consigo nem jogar com pessoas assim, porque não tem, vocês imaginam encontrar alguém que tem um nível muito bom para ensinar, né? Então essa para mim é uma desvantagem grande, mas como eu não treino também, né? Eu comecei no esporte já depois de velho, ahn, eu acabo tentando aprender sozinho, né? De forma ali autodidata, eu diria. Então essa para mim é uma desvantagem grande se você quer realmente iniciar nesse estilo com aquele âmbito profissional. Não quer dizer que você não possa fazer, tá? Só acho que é mais difícil. Ou então você vai achar alguém que treine assim, né? E a pessoa vai adaptar o treino para o teu estilo de jogo. Basicamente é isso. Galera, para esse vídeo não ficar muito longo, esse é só o começo. Caso vocês gostem, nós podemos entrar em assuntos mais aí específicos. Por exemplo, como a posição dos dedos de trás, que, cara, faz toda a diferença. Você joga com o dedo aberto ou fechado, reto, ou seja, isso aí tem muita diferença. Podemos aí explorar bastante desse assunto também, né? Da visão aqui de um iniciante, mas está tentando cada dia aprender mais. Outra coisa também, podemos falar sobre o estilo japonês, que é um estilo que eu acho muito maneiro. Eu acho realmente assim muito estiloso esse estilo, né? Então nós podemos também entrar nesse assunto. Deixem nos comentários o que vocês preferem ver aqui nos próximos vídeos. Então é isso, galera. Esse estilo para mim ele é fascinante. Talvez se eu tivesse que jogar assim, eu nem jogaria tênis de mesa. Mas como eu jogo nesse estilo, é um estilo raro, é um estilo que eu curto bastante. Para mim é um desafio cada vez mais tentar aprender as coisas ali e evoluir nesse estilo. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa o teu comentário aí falando o que você achou, o que eu falei aqui de certo, de errado, na tua opinião. E nós vamos aí pensando os próximos vídeos também nessa área. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu vou aprendendo também. Tem alguma dúvida sobre o estilo penholder? Deixa aí nos comentários. Eu vou ler tudo, vou tentar responder a galera o mais rápido que der. E até o próximo vídeo. Valeu!